Fé em Deus, minha família, nós veio aqui fazer o vídeo, dá pra ver na moral, dá? Ela não vem não, você é fanático desse negócio. Não. Água Coca latão, água Coca latão! Mary! Mary! Pra gringa é mais caro! Tem hack, check, Jack Chan! Puta vida! My name is what? My name is my name is Slim Shady. Então vamos lá. Bom, o nosso conteúdo de hoje é grandezas químicas. Então a gente vai revisar rapidamente massa atômica, massa molecular e vamos para as grandezas de mol, massa molar e a constante de Avogadro, que é aquele número 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Com relação à massa atômica, ela é a massa que cada átomo vai apresentar lá na tabela periódica. Essa massa atômica, na realidade, é a média ponderada entre os isótopos de determinado elemento que existem na natureza. Por exemplo, o boro pode se apresentar na forma de dois isótopos, o boro com o número de massa 10 e o boro com o número de massa 11. E cada um existe com uma determinada porcentagem. Para calcular a massa atômica do elemento boro, é só fazer uma média ponderada das massas dos isótopos. Ou seja, multiplique a massa de cada isótopo pela sua porcentagem, some esses valores e divida por 100. Você vai ter a massa atômica desse elemento. A fórmula vai ser essa daí, né? Uma fórmula genérica, certo? Carrinho! Normalmente em laboratório se usam espectrômetros de massa para determinar as massas atômicas de um determinado elemento. A unidade da massa atômica é U, ou UMA, unidade de massa atômica. E ela quer dizer mais ou menos o seguinte: quando você pega um átomo de carbono de número de massa 12 e divide esse átomo em 12 partes iguais, se você pegar uma dessas partezinhas, essa será a unidade de massa atômica. Será o equivalente a uma unidade de massa atômica, ou a letra U, que a gente costuma representar, certo? Para calcular a massa de uma molécula, você deve multiplicar a massa de cada átomo pela sua quantidade naquela molécula. Observe, por exemplo, essa questão, número 4 da UFPR. Basta determinar a fórmula molecular da adrenalina e multiplicar a quantidade de cada átomo pelas suas respectivas massas atômicas que foram fornecidas no enunciado. Com isso, a gente calcula o valor da massa molecular. Normalmente, a gente costuma dizer que a massa molecular é numericamente igual à massa molar, ok? Já mols significa quantidade de matéria. Essa é uma unidade meio arbitrária, meio genérica, que a gente vai se acostumando ao longo do ensino médio e ao longo da vida, mas que quando a gente compreende ela parece fazer sentido e nossa mente dá uma evoluída. A ideia do mol é relacionar quantidade de partículas em uma constante, que a gente chama de constante de Avogadro. Essa unidade mol, normalmente a gente relaciona com quantidade de partículas, e a relação sempre vai ser de 1 mol para 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Por exemplo, 1 mol de sódio apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. 1 mol de ferro apresenta 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. 1 mol de ácido sulfúrico apresenta 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. 1 mol de diclofenaco sódico apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de diclofenaco sódico. 1 mol de laranjas apresenta 6 vezes 10 elevado a 23 laranjas. 1 mol de moedas apresenta 6 vezes 10 a 23 moedas. 1 mol de Gastãozinho apresenta 6 vezes 10 a 23 Gastãozinho. 1 mol de Eduardo apresenta 6 vezes 10 a 23 Eduardo. 1 mol de Bonificadora alfa. Não, tô zoando. 1 mol de Pão quentinho. Ou seja, a relação é sempre essa. 1 mol de qualquer coisa contém 6 vezes 10 elevado a 23 unidades elementares dessa qualquer coisa. Pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons. Depende da substância. Pode ser até elétrons, né? 1 mol de elétrons contém 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, por exemplo.
Enfim, acho que você já entendeu a relação e conseguiu lembrar. Além disso, a gente também costuma relacionar a massa molar com o número de mols. A massa molar é justamente a massa em gramas que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas de determinada substância, ou seja, 1 mol daquela substância. É por isso que a unidade da massa molar é gramas por mol. Então a relação sempre vai ser a seguinte. Então eu posso sempre relacionar da seguinte forma. Por exemplo, se eu tiver 1 mol de alumínios, eu sei que eu terei ali dentro 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Além disso, como a massa atômica do alumínio é 27U, eu posso dizer que 1 mol de átomos de alumínio, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 a 23 átomos, correspondem à massa de 27 gramas dessa substância. Se eu pegar 1 mol de CO2, eu sei que ali dentro eu terei 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. E sabendo que a massa do carbono é 12U e a massa do oxigênio é 16U, a gente consegue calcular que a massa do CO2 é igual a 44U, que seria a mesma coisa que 44 gramas por mol. Portanto, a gente pode dizer que 1 mol de CO2 contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 e pesam 44 gramas. Isso é o que a gente tem como padrão. É o que a gente sempre vai seguir como referência para resolver os nossos problemas. Esses dados estão lá na tabela periódica, certo? Além disso, o número de mols pode ser relacionado com o volume, desde que a substância que você esteja analisando esteja no estado gasoso nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 0 graus Celsius e 1 atmosfera. A gente costuma dizer que 1 mol de qualquer gás que seja ocupa 22,4 litros de volume quando nessas condições de temperatura e pressão, certo? Portanto, 1 mol de hélio ocupa 22,4 litros de volume, assim como 1 mol de CO2 ocupa 22,4 litros de volume nas mesmas condições de temperatura e pressão. Com isso, você consegue escrever uma relação entre essas grandezas químicas. Mol, ou quantidade de matéria, número de partículas, que pode ser átomos, moléculas, íons, depende da substância que você está analisando, massa molar, que sempre vai ser fornecida nos enunciados dos exercícios, ou então você pode pesquisar esses valores na tabela periódica, e, se for um gás, 1 mol vai ocupar 22,4 litros de volume. Beleza? Então é isso. Essa é a relação fundamental, tá? Com o número de mols, massa atômica, massa molar, número de partículas. O que eu sugiro para você fazer agora é tentar montar um mapa mental com o que você lembra e com o que você conseguiu compreender entre relacionar número de mols, constante de Avogadro, massa molar, com o conceito de massa atômica, massa molecular, sei lá, como você viu esse que eu coloquei aqui, né, além disso, tem esses exercícios, né, para praticar. Você pode ir tentando, né, depois que fizer esse mapa mental, e daí depois eu vou fazer um também aqui, né, fazer o meu mapa mental aqui também, e depois a gente mostra cada um seu, sei lá, né, daí você vê aí até a hora do nosso encontro ao vivo. Você pode postar no Exolar o seu mapa mental que você fez, ok? E tenta fazer os exercícios que estão listados aí. Fechou? Bom, então se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, na moral. Tanto trabalho para eu editar esse vídeo, então, curte aí, fala pra galera que você viu uma aula da hora e é nóis. Até daqui a pouco. Fui!